Olá pessoal, sou o professor Antônio Botão de Arquivologia e vamos tratar agora do tópico Gestão da Informação e Gestão de Documentos. Gestão da informação é um tópico importante a ser abordado no sentido de que todo mundo hoje em dia precisa de informação, aliás sempre precisou. E a gestão de documentos, ela é um componente da gestão da informação. Então, no sentido mais abrangente, a gestão da informação abarca o que a gente chama de gestão de documentos. Então, vamos entender um pouquinho essa relação entre informação e documento dentro do contexto da gestão da informação. A gente viu em um outro momento que informação e documento são termos que têm uma polissemia, ou seja, possuem vários significados de acordo com a área que os utiliza. Então, nesse sentido, por exemplo, uma pessoa da área de humanas não vai definir informação e documento como um pessoal da área de exatas, como um pessoal da área biomédica. Então, vão haver diferenças, mas tudo bem. Cada um define como melhor lhe convém. Então, quero que vocês entendam que informação é algo que permeia toda a estrutura social, ou seja, independente de classe social, nível intelectual, financeiro, cultura religiosa, o que seja, todo mundo vive de informação, precisa de informação. E informação é o conjunto de dados que são organizados, manipulados e comunicados, como a gente já viu primeiramente lá na parte de conceitos iniciais. Agora, qual o valor da informação? O valor da informação está pautado em atender às necessidades de uma pessoa ou de um grupo. E também, com relação à organização da informação, ela tem papel-chave no processo decisório. Ou seja, eu sou uma pessoa, pertenço a um grupo, nós temos informações. E essas informações organizadas são o ponto-chave que a gente precisa para tomar decisões, sejam elas quais forem. Então, o nosso processo decisório fica mais concreto, mais consistente no sentido de quando ele é efetivado. Com informação, a gente tem certeza, então a gente anda mais rápido com as coisas. Anda com mais confiança, com mais certeza. Quando a informação não está organizada, ou você não tem a informação que você precisa, você tem incerteza. E diante de incerteza, a gente não toma decisão nenhuma por receio de um prejuízo, de um dano, de algo que venha a nos atrapalhar ou nos comprometer de alguma forma. E com relação a documento, vimos que documento, de uma forma genérica, é qualquer suporte que registre informações. E aí estabelecemos a relação, ou a diferença entre documento de uma forma genérica, como a gente está vendo aqui, e o documento de arquivo. Documento de arquivo é a informação registrada no suporte, ok, mas que são criados uns após os outros em decorrências de necessidades sociais, legais, da própria sociedade ou do desenvolvimento da vida pessoal ou institucional de uma organização. Então, o documento de arquivo não é um documento genérico, ou melhor, o documento genérico, nem todo documento, de uma forma genérica, é documento de arquivo, como a gente pôde observar. E a divisão da documentação se dá por natureza comercial, científica e oficial. De gestão da informação, só isso que vocês precisam saber, a importância da informação para as pessoas, para os grupos, para as sociedades, para o mundo. E aonde a informação, por ser um bem material, está registrada? Nos documentos e aqui, no caso, para a gente, os documentos arquivísticos, que é o nosso objeto de trabalho. E vamos seguir com a gestão de documentos. Gestão de documentos. A gestão de documentos, ela tem um conceito estabelecido pela Lei 8.159 de 91, no seu artigo 3º, que diz o seguinte: é o conjunto de procedimentos e operações técnicas
referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, visando a eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Então, o que esse conceito nos traz? Primeiro de tudo, entendam o conceito de gestão pura. Né? A gestão pura vem do campo da administração. Então, é você fazer uso, o bom uso de algo, de algum recurso, visando dois princípios aí também que vêm da área da administração, eficiência e economia. E isso é atrelado, esse conceito bem abrangente do que é gestão, é atrelado a várias áreas nas organizações. Então você atribui esses princípios de eficiência e economia na área de TI, quando você tem a gestão de TI, de recursos humanos, de materiais e, por que não, para a área de documentos. Então funciona. Então vocês podem entender que, grosso modo, o que seria gestão documental para além, né, do que eu falei aqui do conceito. Eu tenho que ter, no que tange os meus documentos, a quantidade necessária para funcionar, nem mais nem menos, porque aí eu estou sendo eficiente. E eu não tendo nem mais nem menos, tendo a quantidade certa, eu consigo achar a informação rápida, isso me economiza espaço, recursos humanos, materiais, então eu estou sendo econômico. Então, por meio desses preceitos da gestão, no sentido da administração científica, atrelados à questão da gestão documental aqui, eu estou sendo eficiente e econômico. E o próprio conceito diz isso. Por quê? Vão se adotar procedimentos e operações técnicas desde o momento que o documento é produzido, visando eliminação ou recolhimento. Então, nem tudo que eu vou produzir, eu vou guardar para sempre. Vai virar permanente. Isso não pode acontecer. Então, em alguma hora, eu vou jogar, vou me desfazer dos documentos, vou jogar fora, vou eliminar, vou destruir. E, diga-se de passagem, uma pequena porcentagem mesmo do que é produzido no total é que vira arquivo permanente. Com isso, eu tenho um ciclo. Né? Eu tenho um ciclo documental aí envolvido, porque eu começo a produzir, vai tramitar, aí eu jogo fora ou recolho, um pouquinho só, porque tem critério para isso. Começo a produzir de novo, tramita, depois eu elimino ou recolho. Então estão vendo que a coisa se dá de forma cíclica, há sempre uma renovação da massa documental. Então esse ciclo que eu estou mostrando para vocês é que é a base da gestão de documentos. Então podem entender que a base da gestão de documentos é o ciclo de vida desses documentos, as fases do ciclo documental. Com isso, mais uma vez, eu atinjo os critérios de eficiência e economia dentro das instituições, se eu fizer isso tudo de forma correta. E vocês estão vendo também que a gestão, ela vai se ater a procedimentos e técnicas durante a fase corrente e intermediária. Ou seja, só acontecem na fase corrente intermediária. Os procedimentos de gestão só acontecem nas fases corrente intermediária. Não tem gestão de documentos na fase permanente. Não existe chamar o que eu faço em arquivos permanentes de gestão de arquivos permanentes. Isso é um equívoco. Cuidado com isso. Então, gestão é só na fase corrente intermediária. Por que, professor? Porque na fase corrente intermediária vocês vão lembrar e vão entender que eu tenho documentos de valor primário e secundário. Ou seja, eu só tenho documentos de valor primário na primeira e segunda fases. Então vocês vão entender que a gestão só trata de documentos de valor primário, aqueles que eu encontro na fase corrente e intermediária. Não quer dizer que a gestão só atue nessas duas fases, que ela não tenha nada a ver com a permanente. Ela não atua na fase permanente, mas ela, por meio dos seus procedimentos e técnicas, contribui decisivamente para a ocorrência dos arquivos permanentes, para o surgimento da terceira fase, a fase permanente. Mas ela não atua lá, mas ela contribui para a ocorrência desta fase. Muito cuidado com isso, porque as bancas gostam de enrolar vocês com questões assim bastante conceituais e podem
se basear nisso para tentar confundir a cabeça de vocês para que vocês errem a questão. Então, cuidado. Ela não atua na fase permanente com procedimentos e técnicas, mas os seus procedimentos e técnicas nas fases corrente e intermediária contribuem para que ocorra, para que surjam os arquivos permanentes. Aí eles vão desenvolver lá as atividades peculiares deles e específicas, porque aí o valor dos documentos já é outro, já é o secundário, o olhar é agora histórico, cultural, científico, informativo sobre esses documentos, e não administrativo, jurídico ou fiscal, como a gente tem na fase corrente intermediária com os documentos de valor primário. Vamos seguir. A gestão, ela abarca fases. São 3 as fases da gestão: a produção, a utilização e a destinação. Eu costumo chamar de PUD, que fica aí como um esqueminha para vocês não esquecerem. Fases da gestão, PUD. Não confundam com fases do ciclo. Às vezes o candidato, o aluno, confunde. Quais são as fases da gestão? Como ele sabe que o ciclo de vida é a base da gestão documental, ele esquece do PUD e vai pensar em corrente permanente, corrente intermediária e permanente. Cuidado, fases da gestão, lembra do PUD, produção, utilização e destinação. Então, o que acontece na fase de produção? Acontece o ato de elaborar os documentos em razão das atividades, de um órgão ou de um setor. Produção, criação também pode ser chamada assim. Então, isso serve para otimizar a criação. A gestão preza pela diminuição do volume. Diminuir volume não é produzir menos documentos. É não produzir documentos desnecessários. São 2 coisas diferentes. Diminuir o volume, ou seja, produzindo os documentos em um único exemplar, como a gente viu anteriormente, na questão do princípio da unicidade, e não tirando muitas cópias desnecessárias, a gente diminui esse volume. Então isso reduz o custo e facilita a manipulação dessa massa documental até para buscar as informações, encontrar de forma rápida e tomar as decisões. Seguindo, a fase de utilização, depois que o documento é produzido, vai corresponder ao fluxo percorrido pelos documentos necessário ao cumprimento de sua função administrativa. Então, é o trâmite que os documentos têm depois de produzidos. Então, aí a gente encontra atividades como protocolo, classificação, organização e elaboração de instrumentos de recuperação da informação. A gestão, a gente também vê nessa utilização a gestão de arquivos correntes e intermediários, implantação de sistemas de arquivo e recuperação da informação. Depois que passou toda essa utilização, todo esse fluxo, a gente entra numa fase chamada destinação. Destinação envolve a análise, seleção e fixação de prazos de guarda dos documentos, ou seja, implica, depois do trâmite, em decidir quais documentos vão ser eliminados e quais serão preservados permanentemente, por meio de um processo chamado avaliação, mas isso a gente vai ver mais adiante. Então, depois que o documento é produzido, ele vai tramitar. Depois que ele tramitar devidamente, ele vai sofrer uma destinação, vai se analisar e se decidir o que vai ser eliminado e o que vai ser recolhido. Vamos adiante. A gestão também, ela implica em níveis de aplicação. Então, a Unesco estabeleceu 4 níveis para a aplicação da gestão documental. A gente chama o primeiro nível de nível mínimo. O nível mínimo, ele estabelece o seguinte: o programa de gestão tem que contar pelo menos com
programas de retenção e eliminação de documentos e estabelecer os procedimentos para recolher documentos permanentes às instituições arquivísticas públicas, se for o caso. O nível mínimo ampliado, que é o segundo nível, vai se caracterizar pelo que a gente tem no nível mínimo e mais a existência de um ou mais centros de arquivamento intermediário, seguindo os níveis. O terceiro nível é o que a gente chama de intermediário. É o que você tem no nível mínimo ampliado e mais a adoção de programas básicos de elaboração e gestão de formulários e correspondências e implantação de sistemas de arquivo. Então você aí já tem uma padronização de como vão ser os documentos, que estrutura eles vão ter, quais são as correspondências, aplicar uma gestão dessas correspondências, não só físicas, mas correspondências eletrônicas também, as chamadas telecomunicações. Vai se implantar um sistema de arquivos coerente para se escolher métodos, para se recuperar essas informações. E o último nível da gestão, que chama nível máximo, é quando você tem tudo que você tem nos três anteriores. No nível mínimo ampliado, intermediário, mais a gestão de diretrizes administrativas e de telecomunicações e o uso de recursos de automação. Aí você já tem um sistema informatizado, você já trabalha com softwares específicos, com GED, né, com a informática aí bem presente para facilitar a gestão de documentos. Vamos adiante. Falemos agora da gestão de arquivos correntes. Nos arquivos correntes, o objetivo é o seguinte: aproveitar ao máximo as informações para a tomada de decisões necessárias ao desenvolvimento das atividades da rotina da instituição. Então, nesse sentido, a gente encontra aí nos arquivos correntes, e diga-se de passagem que é uma atividade específica de arquivo corrente, você não vê em outra unidade documental, o protocolo, que é o conjunto de operações que visa o controle dos documentos que vão tramitar ou ainda tramitam pela organização, para assegurar a imediata recuperação, localização e recuperação desses documentos. Então o protocolo rastreia os documentos dentro da organização, garantindo o acesso à informação através de rotina de recebimento e classificação e expedição. Também temos na gestão de arquivos correntes uma outra atividade, o arquivamento de documentos correntes, que tem como fases a inspeção, a análise, a ordenação, o arquivamento e o empréstimo e consulta, que vão ser detalhados mais adiante, assim como as atividades de protocolo. E os métodos de arquivamento, que são chamados de básicos e padronizados, e tem as suas subdivisões, que também nós veremos posteriormente. Vamos adiante. A gestão de arquivos intermediários. Os arquivos intermediários, eles ocorrem, né, eles surgem por questões legais e administrativas. Porque alguns documentos devem ser transferidos aos arquivos intermediários, sendo conservados por um período mais longo. Então, a alternativa é a adoção de depósitos temporários, afastados, diga-se de passagem, dos arquivos correntes por causa do valor imobiliário, da especulação imobiliária. Então tem que ter uma área grande, um local grande, a um preço baixo, para colocar toda essa documentação que, diga-se de passagem, tem um volume muito grande. E isso diminui os custos públicos com a guarda de documentos intermediários, né? Racionalizam o espaço físico nos arquivos correntes, que eu só tenho lá o necessário à mão para trabalhar. Racionaliza também a questão de equipamentos
e a recuperação da informação. Porque nos intermediários eu direciono um espaço para guardar documentos de forma temporária. Então eu não preciso ter uma estrutura mirabolante de equipamentos ali dentro. Então, além de facilitar a recuperação da informação, eu começo a baixar o custo da minha operação. E isso já agrada a administração. Então entendam que os arquivos intermediários, eles vão surgir como uma solução econômica para os problemas de espaço nos setores de trabalho, ou seja, nos arquivos correntes. Eles surgem para desafogar o espaço com bastante documentos que estão nos arquivos correntes, que não são mais necessários ao uso administrativo, mas que por questões legais e administrativas vão ficar guardados porque eventualmente podem ser consultados. Então, mais uma vez, eles surgem como uma solução para desafogar espaço nos arquivos correntes. É o objetivo do intermediário, desafogar espaço e representar uma economia com as questões de armazenamento, equipamentos e recuperação da informação. Vamos adiante. Dentro da gestão de arquivos intermediários, a gente tem algumas atividades desenvolvidas, né? É uma área que vai atuar na questão das consultas, né? A gente tem também lá a aplicação da tabela de temporalidade e destinação pela seleção para eliminação e recolhimento. Então, no intermediário, eu vou avaliar, aplicar a tabela para decidir o que eu vou eliminar e o que eu vou recolher permanentemente para o arquivo histórico ou permanente. Há também uma atividade de coordenação de recolhimento de documentos. Por quê? Essa coordenação de recolhimento, por meio da avaliação, né, que é uma atividade de análise e seleção, que a gente vai ver também na sequência, vai decidir que documentos adquirem o valor histórico a ponto de serem recolhidos para o permanente. Por quê? Não é todo documento que vai para a fase permanente. E para ir, como é uma quantidade muito pequena, porque eu tenho que conservar para sempre, o custo é muito alto de operação nesses arquivos, eu tenho que ter um critério muito rígido, muito bem estabelecido e consolidado para não mandar qualquer documento desnecessariamente para o arquivo permanente. Porque se eu fizer isso, o procedimento é irreversível. Ah, professor, então posso entender que não dá para se arrepender depois que você mandar do intermediário para o permanente, você não pode pedir ele de volta, tornar ele intermediário de novo ou eliminar? É isso aí, não pode. Então, uma vez enviado, recolhido ao permanente, não tem reversão para esse procedimento. Acabou. Então, por isso que tem que ter essa coordenação de recolhimento para se decidir realmente o que pode ou deve, de fato, ir para o permanente. Bom, com relação aos procedimentos administrativos dentro da gestão de arquivos intermediários, os documentos só devem ser transferidos após o reconhecimento do seu conteúdo, do seu prazo de guarda e da data de eliminação ou de recolhimento. Então, se você reconheceu o conteúdo, viu o prazo de guarda que terminou na fase corrente, você está ciente da data de eliminação ou de recolhimento, já está tudo pré-estabelecido, aí é que você pode transferir. Sem saber do conteúdo do documento, qual a validade dele, né, qual é a temporalidade dele, que data ele tem que ser eliminado ou recolhido, ele não pode ir adiante no ciclo de vida. Então, tudo isso tem que estar pré-estabelecido. Deve-se também conservar a organização interna dos documentos atribuída no arquivo corrente. Aquilo que nós já vimos nos princípios teóricos chamados de princípio da ordem original. Eu tenho que manter a ordem da corrente para a intermediária. E a eliminação só é efetuada mediante procedimentos específicos, ou seja, a eliminação nos intermediários só vai acontecer mediante a elaboração de uma lista, aprovação dessa lista por uma autoridade arquivística competente, publicação de outros documentos que sejam uma burocracia e que vão finalizar e consolidar esse processo de eliminação, que também, quando chegar a oportunidade, a gente vai detalhar aqui. Vamos seguir.
As vantagens de se implantar um arquivo intermediário. Como eu falei anteriormente, economia de espaço, de pessoal, de equipamentos e tempo. Maior e melhor colaboração entre os arquivistas e administradores, porque isso facilita o trabalho de todo mundo na instituição. Racionalização, ou seja, simplificação dos procedimentos de guarda e preservação dos acervos documentais. Também é uma vantagem, uma resposta rápida e imediata às questões da administração. Se eu não tenho tudo atravancando meu corrente, não está tudo misturado, está tudo separadinho lá no meu intermediário, eu atendo mais rápido as demandas informacionais, as consultas da administração. Agora falemos da avaliação e seleção de documentos, que eu diria para vocês que é a engrenagem que move a gestão documental. Sem esse procedimento aqui, não se tem gestão documental, não se consegue fazer gestão documental. De tão importante, né, a condução desse processo para o êxito da gestão documental. Então, a avaliação consiste no processo de análise dos documentos para estabelecer os prazos de guarda deles, nas fases corrente e intermediária. Então, a avaliação também só acontece nas fases por onde a gestão perpassa, que são essas duas, e vão definir a sua destinação final, qual seja uma eliminação ou um recolhimento para guarda permanente. A avaliação tem os seguintes objetivos: racionalizar, simplificar o ciclo, facilitar o ciclo documental, redução da massa documental a um volume manipulável, né, necessário, e com isso o aumento do índice de recuperação da informação. Porque se eu tenho menos documentos, eu tenho uma manipulação mais rápida, eu recupero mais rápido esses documentos, essas informações. Conservação dos documentos de valor permanente, porque se eu estabeleço prazos de guarda e estabeleço destinação, eu estou garantindo os permanentes no sentido da sua preservação. Controle da produção documental, que não é pertinente, vou eliminar. E ampliação, com isso, né, se eu estou controlando a produção, eu vou ampliar o espaço físico para arquivamento de outros documentos. Vamos adiante. Então, nesse sentido, a avaliação, mais uma vez, só para ratificar o que eu disse até agora, estabelece prazos de retenção para os documentos nas fases corrente intermediária e a destinação dos documentos, por meio do que? Atribuição de valores aos documentos, primário e secundário. É aí que a avaliação vai, por meio de algumas pessoas que eu vou mencionar na sequência, e alguns procedimentos, é que ela vai definir o que vai ser, vai sair da corrente para intermediária, da intermediária para permanente, ou da corrente para permanente, que também pode acontecer isso, e o que vai ser secundário. Então, sem avaliação, a gente não consegue caminhar na gestão documental. A avaliação ela é realizada por um grupo multidisciplinar, que a gente chama Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, ou Comissão de Avaliação de Documentos, Comissão de Avaliação e Destinação, por aí vai. Mas é uma Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, que é composta é multidisciplinar, porque é composta por integrantes de áreas diferenciadas, mas que são chave na instituição. Claro, o arquivista, os chefes da administração, do fiscal e do jurídico, são os 4. Eventualmente eles têm membros substitutos, né, efetivos. E vamos lá para ver o que ocorre na avaliação em cada fase que a gestão perpassa. A avaliação na fase corrente gera 2 produtos. Um deles é o plano de classificação de assuntos. Claro, eu tenho o arquivista, o administrador, o cara da área fiscal e o do jurídico. Cada um na sua área
sabendo a estrutura da organização, as funções e atividades que ela desempenha, eles são capazes de determinar todos os assuntos que vão conter nos documentos que a instituição vai produzir ou vai receber. Então aí é que surge o chamado plano de classificação de assuntos. É o primeiro produto da avaliação e já surge na fase corrente. Por quê, professor? Para já ser aplicado lá na fase corrente. Para classificar os documentos e eles poderem tramitar. Logo em sequência, se eu tenho um plano de classificação, cada área também vai pegar os seus assuntos e vai pesquisar. Dentro do que a lei manda fazer, obrigatoriamente, e das necessidades administrativas do órgão, vai pesquisar e estabelecer os prazos de retenção desses documentos pelas fases, corrente e intermediária. E, consequentemente, se eles estabelecem os prazos, por necessidades administrativas e por legislações específicas também das áreas, eles já vão determinar a destinação final dos documentos, qual seja uma eliminação e recolhimento. Então, a partir desse plano e dessas consultas que eu acabei de falar, é que surge o segundo produto da avaliação, também na fase corrente, e que já começa a ser aplicado lá, a tabela de temporalidade e destinação, tão famosa, tão citada, tão cobrada em concursos públicos. Na fase intermediária, a gente até já viu o que acontece na gestão de arquivos intermediários, é uma fase que tem análise e seleção de documentos para o que eu não apliquei ou não consegui aplicar ou não tive que aplicar a tabela de temporalidade na corrente, vou aplicar lá, de novo a tabela. Tá? Então a aplicação da tabela já começa na corrente, mas na intermediária eu vou aplicar para ratificar ou, se precisar, retificar a questão da destinação dos documentos, uma eliminação ou recolhimento. Então, por isso, às vezes pode acontecer, se um prazo de uma lei determinar, aumentar, ou determinar que não vai mais se eliminar e sim guardar permanentemente determinado documento que versa sobre algum assunto, é na fase intermediária que a gente vai conseguir rever isso e mudar a condição para obedecer o que a lei exige ou que a administração necessita. Então a tabela de temporalidade ela é aplicada também na intermediária e não somente nessa. Fica a dica, ela é aplicada já a partir da fase corrente, até porque o plano de classificação de assuntos e a tabela de temporalidade são gerados já na fase corrente para, consequentemente, serem usados a partir desta fase. Vamos adiante.